Muito bem, nós estamos aqui para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Eu considero a Escola Bíblica Dominical como a maior escola teológica do mundo, porque a gente estuda na Escola Bíblica Dominical e nunca se forma. Especialmente a nossa escola dominical tem temas muito interessantes e nesse primeiro trimestre 2023 o tema é Aviva a Tua Obra, falando de um avivamento. De tempos em tempos, todos nós precisamos experimentar um avivamento pessoal. Esse avivamento nos traz um fervor para com Deus e para com a sua palavra. Hoje, na lição de número 9, nós vamos falar do avivamento pentecostal no Brasil, o avivamento pentecostal no Brasil. Muitos sabem que historicamente o Brasil foi colonizado por portugueses e por essa razão o Brasil seguia uma tradição católica apostólica romana, mas chegaram os missionários suecos no Brasil e outros missionários que vieram e trouxeram um avivamento pentecostal no Brasil. Vamos então estudar essa lição. Essa lição é de 2 domingos atrás. Nós sempre estamos 2 domingos atrasado por causa do tempo que leva para a revista chegar aqui nos Estados Unidos, mas isso não invalida o tempo de estudar a Escola Bíblica Dominical. Vamos lá, o avivamento pentecostal no Brasil. Texto áureo. O texto áureo dessa lição se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 5 e 6. Diz assim: E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Isso foi quando Paulo chegou na cidade de Éfeso. Note que Paulo chegou ali, encontrou apenas 12 discípulos que eram e só conheciam o batismo de João. E Paulo então falou-lhes do Espírito Santo. Eles disseram que nem sequer ouviam, eu tinha ouvido dizer que havia Espírito Santo. Diz-nos então que Paulo falou e impondo-lhes as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. Como é maravilhoso quando um homem pentecostal cheio do Espírito Santo impõe as mãos e pode vir então esse batismo de fogo, batismo com poder, a unção do Espírito Santo. Vamos para a verdade prática desse verso, é que Deus derramou o grande avivamento pentecostal também no Brasil. E se ele fez isso, ele pode, uma vez mais, avivar o seu povo. E Deus pode trazer um avivamento à nação brasileira. Não é que Deus possa trazer um novo avivamento para cada um de nós. Vamos então para a lição bíblica em classe. Se encontra no livro de Atos, capítulo 19, verso 1 a 7. A chegada de Paulo na cidade de Éfeso, na Ásia Menor. Diz assim, o texto começa: E sucedeu que enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso, e achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando cresces? Interessante, Paulo começa a sua pregação falando se eles já receberam o Espírito Santo quando cresces. E eles disseram: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Está aqui uma razão para as pessoas não receberem, quando elas não ouvem que há o Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo.
e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo e falavam línguas e profetizavam. E esses eram ao todo uns 12 varões. Esses 12 varões só conheciam o batismo de João, que era o batismo de arrependimento, e eram preparação para que eles crescem naquele que havia de vir, Jesus Cristo. Parece que Paulo, ao falar isso, eles foram batizados novamente, mas agora batizados em nome do Senhor Jesus. E assim que eles foram, diz-nos a Bíblia que Paulo impôs as mãos sobre eles e vieram e falavam em línguas e profetizavam. Certamente o apóstolo Paulo era um pregador pentecostal. Chegando a Éfeso, Paulo compartilhou essa visão do Espírito Santo com esses 12 varões. E aqui vai começar então a igreja de Éfeso. Começa de forma fervorosa, com todos recebendo o Espírito Santo. Note que ao receber eles falavam em línguas e profetizavam. Esse é um dos sinais, as línguas com que nós chamamos o sinal físico inicial do batismo com o Espírito Santo. Doutrina pentecostal tradicional. Vamos para a introdução. Hoje nós vamos falar, claro, do movimento pentecostal no Brasil, não é? E vamos falar como é que foi essa chegada, um pouco histórica para nós, mas é bom conhecer a história do movimento pentecostal no Brasil também. A chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual desse país de forma inquestionável, irreversível, em termos de liturgia, a proclamação do Evangelho, a manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas, vindo dos Estados Unidos, os missionários suecos, Gunnar Wing e Daniel Berg, chegaram em terras brasileiras no ano de 1910. E olha que note, já são 113 anos atrás. Por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. Esse avivamento pentecostal no Brasil é o que nós vamos estudar na lição de hoje. O movimento de Atos se repete no Brasil. Note que assim como Paulo chegou na cidade de Éfeso, levando a mensagem do receber o Espírito Santo, da mesma forma os missionários suecos chegaram no Brasil e anunciando também esse recebimento. Quando eles chegaram ao Brasil, esses missionários, eles não falavam português. Então, Gunnar Wing estudava português enquanto Daniel Berg trabalhava. Quando Daniel Berg chegava à noite, Gunnar Wing ensinava o que tinha aprendido em português para Daniel Berg. E eles começaram a pregar o Evangelho de uma forma bem simples, que era os 4 pontos principais do Evangelho. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus há de voltar. Olha só, Jesus salva, mensagem da salvação. Jesus cura, mensagem de milagres, de cura divina. Jesus batiza com o Espírito Santo, mensagem pentecostal, e Jesus há de vir, é a bendita esperança nossa. Então, da mesma forma que Paulo chegou em Éfeso, dizendo, já recebeste o Espírito Santo, era a mensagem que os missionários suecos trouxeram ao Brasil. Recebeste vós já o Espírito Santo quanto cresces? Essa pergunta também pode ser feita assim. Tendo crido, recebeste o Espírito Santo e também recebeste já o Espírito Santo depois que crestes? Parece que o batismo com o Espírito Santo é uma experiência que segue após crermos. As modalidades da mesma pergunta vão revelar o fato, de acordo com o contexto,
do texto de Atos, capítulo 19, verso 1 a 7. Os discípulos, que eram 12 varões em Éfeso, foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, eles tinham a fé salvífica. Em seguida, receberam o batismo no Espírito Santo por imposição das mãos do apóstolo Paulo, o que mostra que Paulo era um pregador pentecostal. E a palavra-chave aqui nessa lição é Pentecostes, não é? A plenitude do Espírito Santo, conforme nós vimos também na lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos. A primeira é a experiência da salvação. Jesus salva. Lembra? Jesus cura se você está doente. E Jesus batiza com o Espírito Santo. Após, então, a salvação, vem o batismo com o Espírito Santo. Os primeiros pentecostais ainda pregavam que havia 3 ondas da graça de Deus. A onda salvadora, a onda santificadora e depois o batismo com o Espírito Santo, com falar em línguas e com fogo. Em Atos 19, nós vemos duas experiências aqui. A salvífica, Jesus salva, e depois o batizar com o Espírito Santo. Experiências muito claras. Primeiro, os discípulos foram batizados nas águas em nome do Senhor Jesus. E depois receberam o Espírito Santo com a imposição das mãos do apóstolo Paulo. Esse recebimento se mostrou através da evidência física de falar em outras línguas e também da profecia. A experiência aqui pentecostal, nesse batismo do Espírito Santo, é distinta da salvação. Tem gente que acha que a pessoa recebe o batismo do Espírito Santo com a salvação. Pode acontecer em alguns casos, mas a grande verdade é que a pessoa, quando é salva, ela recebe o Espírito Santo, mas quando ela é batizada, aí se mostra através de línguas, de profecia. É uma experiência distinta da salvação e pode ser observada, como dissemos, através dos sinais, das línguas, não é? Como um dom de Deus. Foi exatamente o que aconteceu na igreja de Éfeso. Vamos para o terceiro ponto do primeiro tópico da nossa lição, chamados por Deus. Algo semelhante ao que aconteceu com Paulo, aconteceu com Daniel Berg e Gunnar Wing aqui no Brasil, por intermédio desses 2 missionários suecos e pela direção de Deus. Os missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910. Era o início do século XX. Predominava a experiência das igrejas históricas tradicionais no Brasil e, consequentemente, havia alguns cristãos que já tinham experimentado a salvação em Cristo. Já havia crentes batistas, foi aí que eles procuraram primeiros crentes batistas. Já havia crentes presbiterianos, mas esses crentes batistas, presbiterianos, ainda não haviam experimentado o batismo no Espírito Santo. E com a chegada dos missionários, Daniel Berg e Gunnar Wing, eles vieram mostrar a esses cristãos que eles não deveriam ou não poderiam ignorar mais a bendita experiência do batismo com o Espírito Santo. As experiências gloriosas do livro de Atos dos Apóstolos passaram a se repetir agora em terras brasileiras. Era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. E a mensagem de Daniel Berg e Gunnar Wing chegou inicialmente até para crentes batistas, onde eles foram recebidos no Brasil. No Brasil, então, houve uma chamada de Deus para que um povo pudesse experimentar a plenitude do Espírito Santo. Vamos para o tópico 2, o nascimento de um novo movimento. O movimento pentecostal, de início, foi chamado um movimento, não é? A pregação do avivamento pentecostal, a pregação dos missionários, chamou, em primeiro lugar, a atenção das igrejas tradicionais, que até causou incômodo e preocupação, porque alguns receberam, outros não, e eles, a início, não foram bem aceitos pelos pastores
das igrejas históricas. A irmã Celina de Albuquerque, que era membro de uma igreja tradicional, ela aceitou a mensagem do batismo no Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa, orando a Deus para que ele confirmasse aquela doutrina estava correta. Assim, a irmã Celina Albuquerque foi a primeira crente brasileira a receber. Ela recebeu o dom de Deus e por isso foi considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país após a chegada dos missionários Daniel Berg e Gunaving. É possível que houve outros, mas nós sabemos da história da irmã Celina de Albuquerque, que recebeu. Outros, quando viram, se juntaram a ela e foram também batizados no Espírito Santo. Mas a direção da igreja, da qual esses irmãos faziam parte, na época a Igreja Batista, não concordou com aquele avivamento espiritual e promoveram uma reunião para confirmar quem estaria de acordo com a mensagem desses missionários suecos. Nessa reunião, 9 irmãos se levantaram e foram convidados a deixar a igreja. Assim, iniciou dentro do próprio cristianismo, da própria igreja, a história de perseguição que vai marcar o movimento pentecostal no Brasil. Começou então a igreja a crescer e ser perseguida. As perseguições contra os pentecostais no Brasil eram grandes, conforme o próprio Jesus disse, não é? Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem. E ela se dava então na esfera da liturgia. Por exemplo, nos primeiros batismos no Pará, alguns inimigos da obra de Deus tentaram impedir até o ato batismal. Há registro que um deles até sacou de um punhal para investir contra o missionário Gunaving. Foi a irmã Celina de Albuquerque que impediu o crime, jogando-se na frente do meliante. Outros registros mostram que em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apedrejada. Os crentes tiveram de sair para se proteger. E há tantas histórias, não é, que mostram a perseguição. Eles faziam batismo nessa época às 11 da noite, para que ninguém visse, né, no rio. E foi a igreja, a Assembleia de Deus, que vai nascer desse movimento pentecostal. Ela nasceu debaixo de bastante perseguição. E o Senhor deu livramento, conforme o Salmo 34, verso 7. Vamos ler Salmo 34, versículo de número 7. Então, quando o movimento pentecostal começou no Brasil, houve bastante perseguição. Salmo 34, 7, o anjo do Senhor acampa-se ao redor do que o temem e os livra, não é? Também nós temos o caso de várias curas divinas. Lembra? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo. No meio das perseguições e dificuldades, logo no início da obra, houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. No Diário do Pioneiro, que é obra escrita pelo missionário Gunaving, segue o seguinte relato. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico que estava moribundo, não podia mais falar, foi curado e veio depois para nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que ainda estava enfermo, muito meses com febre, e tinha todo o seu corpo inchado, foi também curado, como foi batizado com o Espírito Santo. Ele recebeu o dom de profecia. Um homem que viu seu filho morrer, tomou imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor, e imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Esses são alguns dos muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram sinais e confirmando a pregação dos pioneiros, conforme o
o Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso de número 20, que o Senhor confirmava a palavra com sinais e prodígio. Diz, e eles tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiam. Exatamente, então o movimento pentecostal começou com sinais, maravilhas, curas miraculosas. E em Sinopse, tópico 2, diz que o nascimento do novo movimento pentecostal no Brasil teve crescimento, teve perseguição e teve curas divinas que Deus fazia por meio dos missionários. Vamos para o terceiro tópico da nossa lição, a expansão do avivamento pentecostal. Esse foi um modelo centrífugo. O avivamento espiritual fez com que a nova igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Começaram cultos numa casa, num pequeno salão, num bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas, hospitais. Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo para atender a expansão da obra. E o Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista no Brasil antes. Estava acontecendo o que Jesus prometeu, mas recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, não é? Aqui Jesus falou em Atos 1:8, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então as pessoas recebiam o batismo e testemunhavam, recebia e testemunhavam. E esse crescimento fez com que os pentecostais não crescessem porque buscavam pessoas de outras igrejas, mas cresciam porque evangelizavam, porque discipulavam por meio do evangelho. Segundo os dados do IBGE, em 2010, os evangélicos já eram constituídos aproximadamente 42 milhões de pessoas. Desse número, a esmagadora maioria de tradição pentecostal. Certamente, a próxima pesquisa do IBGE confirmará a tendência dessa alta, não é? Tudo isso foi fruto de um poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para essa nação. A sinopse, tópico 3, diz, houve um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Começava em casas, começava às vezes numa garagem, num salão pequeno, conforme eles iam evangelizando, pregando, anunciando o evangelho, mais gente se chegava, mais gente era transformada, gente era libertada, gente era curada, e por isso fez com que o movimento pentecostal crescesse e obtivesse um crescimento acentuado por todo o Brasil. Foi isso que aconteceu no Brasil. E hoje, olha só, 42 milhões de pessoas. É uma população razoável, né? Um país cuja maioria era considerado católico, apostólico, romano. Hoje, uma grande parte é pentecostal. Uma grande parte são de igrejas das Assembleias de Deus. Outras igrejas apareceram como Universal, Deus é Amor, o Movimento Brasil para Cristo, e isso fez um crescimento tremendo no Brasil com a fé em Cristo Jesus. Vamos à conclusão. Antes do avivamento pentecostal, em solo brasileiro, que dominava era um cenário religioso, um sistema de doutrina, até mesmo de igrejas históricas, que não admitiam o batismo no Espírito Santo, como sinal evidente de falar em novas línguas, bem como exercício de dons espirituais. Essas manifestações espirituais foram fundadas na palavra de Deus e marcaram o verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil, até os dias de hoje. Mais de 100 anos depois, olha que número, né,
tremendo, mais de 42 milhões em 2010 que registrou. Vamos para as perguntas e revisando o conteúdo dessa lição. Que fato é revelado de acordo com o contexto de Atos 19, verso 1 a 7? O fato aqui revelado é que os discípulos de Éfeso, que haviam sido batizados em nome do Senhor, tinham a fé salvífica, mas ainda não tinham recebido o Espírito Santo. Eles receberam o Espírito Santo pela imposição de mãos do apóstolo Paulo. O que se repetiu em terras brasileiras? O que se repetiu foi exatamente a mesma experiência, não é? Com a chegada dos missionários, anunciando o batismo com o Espírito Santo, se repetiu essa mesma situação de Paulo chegando em Éfeso. Com que pregação os missionários chamaram a atenção? A pregação que os missionários chamaram a atenção foi exatamente a mensagem do batismo com o Espírito Santo. E eles, então, não foram bem aceitos pelas igrejas históricas. Cite um caso de cura divina descrito no Diário de Pioneiro. Bom, um caso, houve muitos, né? Mas um impressionante que nós vimos aqui é a história de um homem que viu seu filho morrer e depois invocar o Senhor, né, viu o filho voltar à vida. A mãe se converteu ao ver essa situação. E tantos casos de ressurreição que houve no movimento pentecostal. Que modelo de crescimento esteve presente em nossa igreja no Brasil? Bom, o modelo de crescimento é um modelo centrífugo, né? Que começa de dentro para fora, começando em pequenos lugares, em pequenos lares, em casas, e esse movimento então cresceu e se estabeleceram igrejas por todo o Brasil. Bom, espero que você tenha gostado desse resumo do movimento pentecostal. Há muita coisa que a gente pode falar acerca do movimento pentecostal no Brasil, não é? Mas essa aula de hoje nos deu um resumo pessoal que nós podemos ver, não é, o que aconteceu através desse movimento pentecostal. Eu espero que você tenha gostado da aula e, claro, se você quer saber mais, leia o Diário do Pioneiro de Gunaving, estude a história das Assembleias de Deus no Brasil, onde você vai descobrir muito mais coisas acerca do movimento pentecostal no Brasil. Que Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus, que a graça de nosso Senhor Jesus seja com você e lembre-se esses 4 pontos importantes que os missionários pregavam. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus há de voltar. Essa mensagem é simples, essa mensagem é direta, mas são 4 pontos muito importantes de nós lembrarmos e guardar. Através dessa mensagem simples, né, os missionários trouxeram o grande avivamento pentecostal. Jesus salva. A primeira coisa que você precisa experimentar é a salvação no Senhor Jesus Cristo. Jesus cura. Quem sabe você está enfermo e precisa sentir o poder miraculoso do Senhor para lhe curar e deixar você saudável. No livro de Atos era o que acontecia. Após a cura do coxo à porta do Templo Formosa, muita gente creu no Senhor, não é? Muitos milagres são registrados no livro de Atos. E os milagres fazem com que as pessoas venham a crer, como lemos no Diário do Pioneiro. Então Jesus cura. Jesus batiza com o Espírito Santo. Esse é o ponto central da mensagem. Muita gente crê em Jesus, muita gente já experimentou a salvação em Jesus, mas nós precisamos voltar a pregar a mensagem do batismo, do revestimento com poder do Espírito Santo de Deus nas nossas vidas. E por último, Jesus há de voltar. Que nós estejamos preparados e que haja um grande avivamento nas nossas vidas
antes da volta do Salvador, que vem para buscar uma igreja lavada, remida, transformada pelo seu sangue. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e Jesus há de voltar. Deus te abençoe, espero que você tenha gostado da aula de hoje. Semana que vem nós vamos falar da lição de número 10. A lição de número 10, o avivamento na vida pessoal. Independente do que pode acontecer num país ou numa cidade, todos nós devemos buscar um avivamento em nossas vidas. Deus te abençoe ricamente em Cristo Jesus. Amém e amém.